Então vamos lá, boa noite aí pessoal. É, mais uma aula de RegPrev, né? Hoje a gente vai falar sobre interpretação de parâmetros, algumas propriedades bem interessantes dos estimadores, tá? Eu vou compartilhar minha tela, que eu acho que eu tinha compartilhado. Esse não tinha mesmo. Na aula passada, eu passei um pouquinho de algumas coisas interessantes de análise e exploratória de dados, né, para você no R, né? Que vai ser uma das coisas que vocês vão precisar no trabalho de vocês, tanto na vida real quanto no trabalho do final do curso dessa matéria mesmo. E falamos um pouquinho de como fazer regressão no R, né, com aquele comando lm, eu que era super fácil. E na aula da terça passada a gente conheceu, né, o modelo de regressão linear simples, como que ele funciona. A gente viu também como que calcula esses parâmetros, né, esses betas aí, que a gente gostaria de conhecer, mas na vida real nunca conhece. Então tem que utilizar os dados da nossa amostra para estimar esses carinhas aí, né? E hoje a gente vai focar aí na interpretação desses caras, como a gente interpreta esses parâmetros, né? E algumas propriedades dos beta-chapéu que são interessantes, tá? Então a gente vai fazer uma breve revisão da aula anterior. A gente vai falar de qualidade de ajuste, interpretação de parâmetros, propriedades estimadores e variância do erro, tá? Então, bom, por enquanto estamos analisando o problema dessa forma aqui, né? É uma variável y que a gente quer explicar, né? Em função de uma variável x, né? Que é a variável que vai nos ajudar a explicar y, né? A relação entre elas é linear, né? Vocês veem que y é basicamente beta 0 mais beta 1x mais u, né? Onde u é essa perturbação aleatória. E, na prática, infelizmente, a gente não conhece nem beta 0 nem beta 1, né? Se a gente conhecesse, estaria ótimo, né? A gente já sabe qual que é o valor, né? Mas a gente não conhece, então a gente tem que ir para cima dos dados, né? E começar a trabalhar com eles um pouquinho para estimar esses parâmetros, né? E, felizmente, para a gente já existem muitos softwares aí que implementam tudo isso para a gente não precisa fazer na mão. Então, no caso do R, era o LM que facilitava a nossa vida, né? E esse LM, basicamente, o que fazia por trás dos panos era estimar esses carinhas, né? Esse beta 1 chapéu e esse beta 0 chapéu, né? Com essas duas fórmulas aqui, né? Ele faz toda a conta internamente, né? Para calcular essas coisas e dá para nós o valor que interessa, né? Os valores estimados, né? Mas agora a pergunta é, será que esses betas são bons? Né? Se esses valores aí são bons, né? Será que essa reta que a gente calcula, né, de fato ela se ajusta aos nossos dados, né? Então, porque a gente poderia fazer qualquer reta, né? Tudo bem que essa reta, a reta que minimiza e tudo mais, né, a distância ao quadrado, mas será que essa reta é boa? Então a gente vai ver um pouco disso através de medidas de qualidade de ajuste, tá? E uma delas que a gente vai trabalhar chama R quadrado, tá? A gente denota como R1 quadrado, um 2 lá em cima, né? E para conhecer essa medida, né, para que faça sentido para a gente vai ver um pouquinho de álgebra aí, tá? Só para explicar melhor e que não fique simplesmente um valor aí, né? Vocês vão entender, acredito que de forma melhor, se vocês entenderem o que está acontecendo por trás, né? Então, eu vou denotar com essas três mutações aqui, né? Esse QT é a soma dos quadrados totais, esse QE vai ser soma dos quadrados explicados, e esse QR vai ser soma dos quadrados dos resíduos, tá? Então a gente tinha o quê? A gente já sabia, né? Tinha visto na aula anterior, que esse resíduo aqui, o I chapéu, ele é basicamente a diferença entre o valor verdadeiro YI e o estimado YI chapéu. A gente já tinha visto isso,
Se eu passar o y chapéu estimado para a esquerda, né, eu tenho que eh, meu valor aqui verdadeiro, meu yi, ele é igual a y chapéu mais o aquecido, né? Lembrando que se eu tivesse uma reta, acho que eu não consigo fazer gráfico, mas se eu tivesse uma reta, né, e eu pensasse no ponto, acho que consigo mostrar aqui no blog aqui, acho que eu tenho exatamente esse caso que eu quero falar para vocês. Se a gente conseguisse traçar uma reta, aqueles resíduos, deixa eu ver aqui, acho que é esse cara, né? Vamos pensar nesse ponto aqui. Se eu pensasse uma reta aí, essa diferença, né, do ponto à reta, nessa distância, vai ser meu U chapéu, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse somatório aqui, né? Y menos y barra ao quadrado, e vou decompor ele em duas partes. Uma parte que vai ser a variabilidade explicada pelo modelo, e outra parte que vai ser a variabilidade dos resíduos. E como eu vou fazer isso? Simples, né? Eu pego esse somatório, né? Que é a variabilidade total dos meus dados, né? Como eles, basicamente, se eu dividir por n menos 1 é a variância, né? Ele é a variabilidade total. Dentro do parênteses, eu vou colocar e tirar uma mesma quantidade, né? Menos y chapéu e mais y chapéu, né? Como eu estou colocando, tirando a mesma quantidade, isso daí é zero. Então não fiz nada. Só fiz entendeu? Um jeito, né? De colocar o zero aí de tal forma que seja conveniente para mim, né? Para conseguir expressar esses dois carinhas, né? Para conseguir pegar esse resíduo que eu quero. Porque no final eu falei que eu vou decompor, né? É a variabilidade explicada pelo modelo e variabilidade dos resíduos, né? Então eu preciso do meu resíduo, né? Então, essas três equações aqui são equivalentes, né? Tem aqui o resíduo e tem aqui um carinha aqui que, no fundo, a gente vai ver que é a variabilidade explicada pelo modelo, né? Então, vocês sabem que A mais B ao quadrado, né, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes AB. Né? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, né? Entre parênteses, eu vou ter, quando eu levar ao quadrado, né? Esse U em chapéu vai ser meu A, né? A ao quadrado. Esse Y em chapéu menos Y barra vai ser meu B, B ao quadrado, né, mais duas vezes A multiplicado por B. E aplica o somatório e vai ficar esse carinha aqui. Ou seja, eu tenho que a soma de quadrados totais ele é igual à soma dos quadrados dos resíduos mais a soma de quadrados explicada pelo modelo, né? Por que explicada pelo modelo, professor? Porque tem o valor estimado, né? Então, essa é uma variabilidade que vem do cara que está no valor estimado. Então, é a variabilidade explicada pelo modelo. Mas tem um carinha aqui, né? Que eu vou mostrar que ele é zero. Se eu mostrar que ele é zero, né? De fato, eu vou ter que a variabilidade total, né? Que é a soma de quadrados totais, ela é igual à soma de quadrados acrescidos mais soma de quadrados explicada. Mas temos que provar que esse último cara aí é zero. Então, vamos lá. A gente vai brincar simplesmente com o somatório, né? Vamos multiplicar o i chapéu a cada um dos elementos que estão dentro do parênteses. E vai ficar o somatório de u i chapéu multiplicado por y i chapéu menos o somatório de u i chapéu y barra. Tá? Professor, rapidinho. O que é o Y barra mesmo? A média das observações do y, sabe? Y1, Ah, show. Y2, é a média Uhum. delas. Uhum. Então, beleza. Não fiz nada, né? Esse y e chapéu eu vou substituir, né, por uma equação equivalente, né?
que a gente viu na aula passada, que é basicamente beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu xi. É exatamente isso aí que é a definição de y em chapéu, tá? E como y barra não depende de i, é uma constante dentro do somatório, né? É uma constante dentro do somatório, então eu coloco para fora. E lembre-se que esse somatório dos U e chapéu é exatamente a condição de primeira ordem que a gente tinha quando a gente calculou manualmente os estimadores, né? De mínimos quadrados ordinários, né? E isso aí a gente tinha mostrado que isso daí de fato era zero. Então esse cara é zero, ele desaparece. Eu preciso trabalhar com esse carinha aqui, né? E mostrar que ele também é zero. Então, vamos lá. Então, a gente está chegando à conclusão de que o somatório de UI chapéu multiplicado por YI chapéu menos Y barra, ele é igual simplesmente ao somatório de UI, né? UI chapéu, né? Beta 0 chapéu, mais o somatório de UI chapéu, beta 1 chapéu XI. Né? Por quê? Porque esse outro cara sumiu porque é zero. Tá? No primeiro termo aqui, no primeiro termo, o beta 0 não depende de i. Então ele vai sair do somatório. E quando eu sair do somatório, vamos ter de novo o somatório dos UI, que a gente já tinha visto que é zero. Ele vai sumir. E nesse segundo termo, o beta 1 chapéu, ele não depende de i. Então ele também aí tira do somatório. E vai ter o somatório de UI chapéu xi. E L era a segunda equação daquela condição de primeira ordem, que também era zero. Então, esse cara aqui é zero também, então ele some. Então, a gente mostrou de fato que esse carinha aqui, esse somatório, é zero. Né? Ou seja, que... Eita, não entrou aqui, né? Ou seja, a gente vai ter que isso daqui, de fato, é verdade. Tá? Porque a gente mostrou que esse cara aqui é zero. Então, a gente tem que a soma de quadrados totais é igual à soma de quadrados dos resíduos mais soma de quadrados explicados. Isso que a gente mostrou, só brincando com o somatório. Se eu dividir todo mundo pela soma de quadrados totais, eu vou ter que isso daí é igual a 1, né? Igual a soma de quadrados do resíduo dividido sobre soma de quadrados totais, mais soma de quadrados explicados dividido pela soma de quadrados totais. Não fiz nada, né? Dividi da direita e da esquerda, né? Todo mundo por soma de quadrados totais e ficou esse cara aí. Se eu passar esse primeiro termo aqui, esse soma de quadrados do resíduo, sobre a soma de quadrados totais para a esquerda, né? Eu vou ter que a soma de quadrados explicado dividida pela soma de quadrados totais é exatamente igual a 1 menos a soma de quadrados dos resíduos sobre a soma de quadrados totais, né? E esse cara, exatamente esse quociente aí de soma de quadrados explicado sobre a soma de quadrados totais, que a gente chama de EQ quadrado, tá? E como vocês podem ver, esse EQ quadrado, né, que é também equivalente a falar que 1 menos soma de quadrados resíduos dividido pela soma de quadrados totais, né, ele vai nos dar uma ideia de quão bom foi o nosso modelo. Qual que é a intuição por isso? A gente quer, né, que no melhor dos mundos, a diferença desses U chapéus seja bem pequenininha. Né? Essa soma de quadrados do resíduo seja pequenininha. Enquanto for menor esse valor, é melhor no seu modelo. Vocês concordam? Por quê? Porque errou menos, né? Intuitivamente assim, errou menos, né? Então, enquanto esse cara for menor, né? Mais próximo de zero, esse cara aqui vai ser mais, esse quadrado vai ser mais próximo de 1. E se essa soma de quadrados for muito grande, quer dizer, do resíduo for muito grande, quer dizer que a gente estima qualquer coisa, né? E esse quadrado vai chegar mais e mais perto de zero, né?
Então, de fato, né, a gente consegue mostrar que esse cara, esse R quadrado, está entre 0 e 1. Né? E esse cara está dando para a gente uma ideia, né? Basicamente está dando para a gente a variação, né? A razão da variação, é, a razão entre a variabilidade explicada pelo modelo, né? Que é essa soma de quadrados explicado, pela variabilidade total do modelo. Né? Você quer que teu modelo explique a maior parte da variabilidade dos seus dados. Né? Então, quanto maior, melhor. Né? Quando a gente multiplica esse cara por 100, essa relação vira uma porcentagem. Né? Basicamente, a porcentagem da variação de I, né? Que é explicada pelo modelo. Isso que a gente tem quando multiplica por 100. Né? Quanto mais próximo de 1, o modelo é melhor. Quanto mais próximo de 0, o modelo é pior. Então, a gente sempre vai querer um cara que tenha um R quadrado próximo de 1. Tá? Infelizmente, na prática, isso não sempre acontece. Tipo assim, tem modelos muito bons que têm um R quadrado de 0,2, por exemplo, né? Que não é tão perto de 1, né? Mas, idealmente, a gente quer um cara que tenha um R quadrado grande. Né? Só que vocês concordam que tentar explicar a natureza, né? Com uma linha, uma reta, né? É simplificar o problema. Né? Então, na hora de simplificar, a gente paga um preço. Né? A gente não vai conseguir, através de uma fórmula matemática, assim, né? Explicar a complexidade da natureza. Né? Mas a gente consegue aproximar alguma coisa, né? Pegar algumas coisas importantes. Né? Por isso que não sempre a gente vai obter R quadrados tão grandes assim. Tá? E, basicamente, ele chama R quadrado, né? Porque ele é a correlação ao quadrado entre I, Y e Y chapéu. Se você calcula a correlação desses caras em W quadrado, é exatamente o R quadrado. Né? E denota R quadrado porque antigamente a correlação, né, a notação desse cara era R, né? E como é a correlação ao quadrado, acabou chamando de R quadrado. Por isso que chama R quadrado essa medida aí. Tá? Então vamos ver como que é a qualidade, né? Como que é o ajuste dos modelos que a gente viu na aula anterior. Tá? A gente tinha dois modelos, né? Uma que era explicar o salário em função do ROI, né? E outra era de um conjunto de dados advertising, né? Que era explicar as vendas em função do gasto de publicidade. Vocês veem que o R quadrado do primeiro modelo é 0,013, né? Bem baixinho. Né? Já do segundo modelo, de 0,61, né? Explicou bastante coisa. Vamos ver intuitivamente o que aconteceu. Esse gráfico da esquerda é do modelo que teve o R quadrado bem baixinho. E da direita, o modelo que teve o R quadrado de 0,6. Naquele da direita fica claro que se você traçar uma reta aí no meio dos dados, né, você vai pegar assim o comportamento dos dados. Né? Já daquele da esquerda, principalmente por causa desses valores grandes, né, você não tem tanta certeza. Né? Se esses caras talvez não estivessem, né, a reta ficaria mais bonitinha. Né? Mas como tem esses caras, acabou estragando um pouco, aparentemente, a nossa qualidade de ajuste. Vocês veem que se a gente consegue, né, traçar uma reta aí, o negócio vai ficar bom. Né? Um R quadrado de um R quadrado bem legalzinho. Então, beleza. A gente pegou aí um critério para a gente saber quão bom é o nosso modelo, né? Quão bom nosso modelo explica os nossos dados, a variabilidade dos nossos dados. Né? Agora a gente precisa entender um pouco mais sobre interpretação dos parâmetros. Né? Eu vou dividir isso em duas aulas. Hoje eu vou focar na parte mais simples. Né? E isso daqui vem ao encontro de você entender que é super importante você fazer uma boa análise exploratória de dados e conhecer muito bem os dados com os quais você está trabalhando. Por quê? Porque você precisa saber a unidade de medida com que você está trabalhando. Por exemplo, é bem comum, quando a gente trabalha com dados, né, que cada pessoa que analisa dados, cada analista de dados, né, coloca as variáveis
de uma forma, né, que seja mais fácil para ela mesma entender e interpretar os resultados. Por exemplo, alguém pode estar trabalhando em salário, né? Alguém pode preferir o salário naquele número que vem, vamos supor, né? 4.523, né? Mas outros vão preferir colocar o salário em milhares, né? Coloca 4,5. Né? 4,5 seria 4.500, né? Mas o dado é o mesmo, né? Só que um cara colocou de uma forma e outro de outra. Por quê? Porque para um era mais fácil entender os dados assim e para outro de outra forma. Isso é bem comum, né? Você pode colocar, por exemplo, quando trabalha com altura, em centímetros, outro pode trabalhar em metros, né? Quando você trabalha em distância, em quilômetros, por exemplo, ou em milhas, né? Dependendo do lugar do mundo onde você está, tem gente que prefere trabalhar com milhas. E assim vai, né? Dólar, real, não sei, Bitcoin, né? À medida que você quiser passar o valor. Isso significa que, por o mesmo problema, João pode trabalhar com dólares, Maria pode trabalhar com milhares de dólares e Lucas pode trabalhar com salários reais. Né? O que vai implicar isso? Será que vai implicar alguma mudança aí nos betas, né, estimados? Será que vai atrapalhar o modelo? Será que a forma como a gente trabalha os dados, né, na escala que está, será que melhora ou piora a nossa qualidade de ajuste? Vamos ver isso. Então, vou criar umas duas novas variáveis, né? Salary dollar, que seria salário em dólares, né? Que estou multiplicando o salário por 1.000, né? O salário estava em milhares, agora eu vou ter o salário em dólares mesmo. E esse ROEDEC, eu vou pegar o ROE, que está em porcentagem, e vou dividir por 100, né? Para ter basicamente um número que vai ter em decimais, né? Uma proporção. Né? Então, eu estimo os três modelos, né? O primeiro, que era salário com ROE, que é o original. O segundo, que salário do com ROE. E o terceiro, que salário com ROEDEC. Vocês podem ver que o valor dos betas ele mudou. Né? Ele muda, só que no fundo a interpretação não vai mudar. Né? Porque, por exemplo, no primeiro a gente tinha o quê? No primeiro a gente tinha ROE em porcentagem, né? E o salário, né? Ao aumento de 1% no ROE, né? O salário do cara aumentava em 18,5 milhares de dólares anuais. Né? Aqui, quando a gente fala de salary dollar, né, vai aumentar, né, em 0,18 dólares. Aqui, quando eu falo de ROEDEC, né, como estão decimais, né, a gente tem que multiplicar, né, para chegar na mesma escala. Né? Se a gente aumenta um decimal, uma fração, não vai ter o mesmo efeito. Né? Teria que aumentar muito, né, para ter esse efeito de 18,5. Né? Vocês veem que no fundo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Se a variável independente, por exemplo, for CY, os betas da regressão CY sobre X, eles vão ser C, beta 0 chapéu, e C, beta 1 chapéu. Onde beta 0 chapéu e beta 1 chapéu eram os coeficientes estimados da regressão original. Né? Se a variável independente for Cx, né, o novo coeficiente que vai ser afetado vai ser simplesmente o beta 1. Tá? Mas o importante é que, com a maioria de história é assim, né? Que você pode estar trabalhando com um colega no mesmo problema e tem valores diferentes, né? E a princípio você vai ficar quebrando a cabeça, falando, nossa, o que que eu fiz errado? O que que ele fez errado? Né? Talvez ninguém fez nada errado. Simplesmente que estão trabalhando com uma escala diferente, né? E essa diferença nos betas estimados, eh, na hora de interpretar teus dados, vai desaparecer. Né?
Então, tem que ter esse senso na hora de trabalhar com os dados para dar uma boa interpretação. Tem interpretações que são mais complexas, né? E tem outras que são mais fáceis, né? Por exemplo, nesse caso aqui é mais fácil da primeira, né? E talvez seja aqui mais fácil de utilizar também. Mas agora, o que vocês acham? Se eu mudar, por exemplo, as escalas dos parâmetros, né? Se eu mudar as unidades de medida, vocês acham que isso vai mudar, de alguma forma, a qualidade da ajuste do meu modelo? Ou não? Ou seja, ele vai acabar afetando meu R quadrado ou não? Assim, intuitivamente, o que vocês acham? Que afetaria ou não afetaria? O que vocês acham aí? Acho que afeta, né? Oi? Mesmo que seja ao quadrado, eu acho que afeta, porque você vai estar analisando variáveis diferentes. Acho que não afeta, né? Tá, pode ser, vamos ver. O que falou a outra pessoa aí? Não sei, eu acho, pelo menos na minha cabeça, eu acho que não deveria afetar. Tá. Vamos pensar assim. Lembre-se que o R quadrado, ele bom, multiplicado por 100, né? Vai ser a porcentagem da variabilidade de y que é explicada pelo modelo. Tá? Se eu trabalhar com uma variável que está em dólares e outra em milhares de dólares, embora elas sejam variáveis diferentes, né, porque têm diferente escala, estou utilizando a mesma informação para construir meu modelo. Então, como estou utilizando a mesma informação, né, passar de uma escala para outra não me trouxe nenhuma informação adicional, ele vai acabar não afetando a qualidade do meu ajuste. Se ele era ruim com dólares, ele vai continuar sendo ruim com milhares de dólares. E se ele era bom com dólares, ele vai continuar sendo bom em qualidade de dólares. O único que vai mudar é a forma como interpretamos esses parâmetros. Mas a qualidade, a informação que estamos utilizando para explicar uma variável para outra, né, vai permanecer exatamente igual. E vocês veem aqui que se eu rodo os três modelos, o R quadrado dos três é exatamente o mesmo. Ou seja, mesmo que eu caprichei, transformei, né, fiz alguma coisa, eu não consegui pegar informação adicional nesse cara. Né? Porque no final só fiz uma mudança de variável, né, de escala, na verdade. Né? Logicamente, se você, por exemplo, pega a variável quadrado, né, já não é a mesma variável, você transformou ela. Né? Aqui você mexeu com a escala só. Né? Se você pegar o quadrado, talvez, eles ajudam a explicar um pouco melhor. Né? Mas no caso de mexer simplesmente na escala, que a gente não mexeu em nada da informação que a gente tinha, né? O R quadrado vai continuar sendo sempre igual. Tá? Então, até agora, a gente tem trabalhado o quê? Com um modelinho, né? Que não vai explicar uma variável em função da outra, enfatizando que existia uma relação linear. Né? Tanto que quando a gente fazia os dois modelos, né? Um deles ficava mais claro como traçar uma linha, né? Ficava melhor, né, os dados, né, do que o outro, que era mais difícil, principalmente por essas observações extremas. Né? Mas relações lineares na vida real não são sempre tão fáceis assim de encontrar. Tá? Se o mundo fosse linear, seria fácil demais. Né? Então, o que a gente faz? Então, nada que a gente está estudando não serve? Não é isso. A gente tem que ser esperto e aprender a trabalhar com não linearidades, né? Passando tudo isso para um modelo simples de regressão linear. Então, uma transformação que funciona bastante bem na prática é utilizar a transformação logarítmica. Tá? E, empiricamente, né, ela tem mostrado bons resultados e ela acaba linearizando, né, as relações entre as variáveis. Tá? E o bom de trabalhar com uma transformação logística é que ela traz uma interpretação interessante, tá? Porque ela vai gerar um modelo que existe uma relação dos logaritmos e tudo mais, né? Que no fundo vai nos dar uma interpretação percentual.
tá? E por quê? Porque a variação dos logaritmos, tá? Por exemplo, a variação dos logaritmos, né? Ela é aproximadamente igual a esse cara aqui, né? A variação nas unidades. Aproximadamente igual, não é igual. É aproximadamente igual. E se multiplicar por 100, né? 100 multiplicado pela variação, essa diferença dos logaritmos, né? Isso daí vai ser aproximadamente igual, né? À variação percentual do meu y original. Ou seja, se eu trabalho com escala logarítmica, eu vou ganhar o fato que eu vou linearizar as variáveis e ainda vou ganhar uma interpretação bem interessante, que é em forma de porcentagem, que muitas vezes pode ser até mais interessante do que com os dados originais, né? Então, por exemplo, quando a gente tem nosso modelo, né? Se esse U, né, for zero, ou seja, se todos os outros fatores forem constantes, a gente tem que essa variação de y, né, vai ser igual a 100 vezes a variação de log de y, né, que está aqui, está aqui. Só que, quem que é essa variação de log de y? Vejam aqui na equação, aqui em cima, está log de y. Né? Beta zero vai ser constante, a variação de u vai ser constante, vai sobrar quem? 100 vezes beta 1, a variação de x. Simplesmente isso, né? Então, a variação percentual de y vai ser igual a 100 multiplicado por beta 1, a variação em unidades de x. Então, se você quer ver mais como que cheguei aí nesses contos aí de logaritmo, no site tem o link para esse apêndice do livro, é só ir na seção A.4b, que explica mais detalhes e propriedades de logaritmo, caso alguém precise dar uma revisada aí. Então vamos ver isso aí com o nosso conjunto de dados, né? Eu vou pegar esse conjunto de dados do nosso pacote Goldrich, né, que ele contém 526 observações. Tá? A variável de interesse é o salário médio por hora. Tá? E a variável que vai nos ajudar a explicar esse salário médio por hora é a variável educação. Tá? Que são os salários de educação formal. E a gente vai ajustar esse modelinho, né? Vai aplicar um log aqui na variável salário e vai ajustar esse modelinho. Para fazer isso, simplesmente coloco log, né, na variável dependente, coloco aquele tio e coloco qual que é a minha variável independente. E temos esse beta 0 e esse beta 1. Então, qual seria a interpretação correta, por exemplo? Será que é a cada ano adicional de educação, o salário por hora aumenta em 0,0827 dólares? Ou será que é a cada ano adicional de educação, o salário médio aumenta, o salário médio por hora aumenta em 8,27%? Qual será que é? Vamos ver. A gente viu o quê? Que a variação percentual de y é igual a 100 beta 1 multiplicado por variação de x, né? Quando estamos trabalhando com log no y. Então, no nosso caso, que estamos trabalhando com log no y, a gente pega nosso beta 1, que é 0,0827, multiplica por 100, né? E fala, para cada aumento de um ano de educação, né, o salário, né, que é a variação percentual, né, o salário aumenta em esse cara aqui multiplicado por 100, que seria 8,27%. Né? Você vê que a interpretação fica interessante. Né? Quer dizer, que a cada ano adicional a pessoa vai ganhar pouco mais de 8%, né? Adicionando seu salário. Né? Então, e talvez isso daí está pegando uma relação melhor do que apenas trabalhando com a variável original, né? Que vimos que tinha um erro calculador bem baixinho. Né? Professor, rapidinho. Sim. Ali, por que você colocou o coef de coeficiente? Porque Sim. Você está usando o LM, né? Sim, boa pergunta. O LM, né, ele vai me dar resultados, né?
Só que quando eu quero mostrar simplesmente o coeficiente, sem explicar, sem me dar mais informação do modelo, só quero o beta 0 e o beta 1, eu escrevo coef, entre parênteses, né? E ele me dá simplesmente os coeficientes. Tá? Se você escrever LM, ele vai te dar os coeficientes e em cima vai te dar a fórmula e tudo mais. Né? Eu poderia ter feito isso, só que ele não ia entrar no meu slide, né? Então eu tirei essa parte, utilizei a função coef para simplesmente apresentar o que eu queria, né? E que tudo caiba aqui numa única página. Show, valeu. Mas agora, por exemplo, no exemplo anterior, eu apliquei log só no y. Alguém poderia falar, e por que não aplica log no x? Posso fazer isso? Pode. Né? Logicamente, sempre que y e x sejam positivas, né? Porque a gente não calcula log de negativos. Né? Você pode aplicar log. Tá? Só que, quando você aplica log nos dois lados, a interpretação vai mudar também. Por quê? Lembre-se que a gente já viu que a variação percentual de y ele é aproximadamente igual a 100 vezes, né, a variação de log de y. Então, a mesma coisa vai acontecer para x. Né? A variação percentual de x vai ser aproximadamente 100 vezes a variação de log de x. Né? Então, a gente vai ter o quê? Que a variação de log de y dividido pela variação percentual, né? Desculpa, a variação percentual de y dividida pela variação percentual de x vai ser igual a 100 vezes a variação de log de y, tudo isso é dividido por 100 vezes a variação de log de x. Né? O número 100 cancela. Se eu fizer aqui a variação log em ambos os lados, né? O beta que é constante cancela, ou que estou falando que todos os fatores são constantes cancela, vai ficar simplesmente, né, a variação de y igual a beta 1, a variação de log de x, né? Que seria isso aqui. Né? Então, teria beta 1. Né? E qual seria a interpretação disso? Se eu cancelo o que está no meio e passo esse porcentagem de variação de x para multiplicar o beta 1, vou ter o quê? Quando x aumenta em 1%, y aumenta em beta 1%. Então, a interpretação muda um pouco. E esse aumento percentual de humanidade e tudo mais, isso daí é a elasticidade de y em relação a x. Né? Essa elasticidade definida como a variação percentual, né, de y quando x aumenta em humanidade. Né? Então, utilizar transformações ajuda bastante, tá? Na hora da modelagem e tudo mais, porque pode pegar linearidades que a gente não tinha pegado com as variáveis originais, e a gente tem que ter cuidado, né, na hora de interpretar os dados, né? Porque é muito diferente interpretar quando estamos nas variáveis originais, quando temos log num dos lados, ou log nos dois lados. Né? Putz, professor, como eu vou saber isso? Eu nunca me dei muito bem com log. Tá? Tranquilo que eu vou dar depois um slide aí para você lembrar. Tá? Mas antes disso, você pode estar perguntando, como eu vou saber se tenho que aplicar uma transformação? Né? Assim, à medida que você for mais experiente, você vai bater o olho e vai dizer, aqui tem que aplicar uma transformação. Mas, logicamente, que isso não é uma resposta que está satisfazendo a sua necessidade de entender como aplicar, como saber se aplicar uma transformação. Se você faz um gráfico, por exemplo, e vê que fica difícil, né, traçar uma reta, imaginar uma reta bonitinha, né, tem alguns pontos fora da curva, né, e você quer minimizar o efeito disso, você pode pensar em aplicar logaritmo, né, pode brincar. E se depois de aplicar os logaritmos, você vê que fica fácil traçar uma reta, né, você acertou, né, e você vai aplicar o logaritmo. Então, é por isso que na sua análise exploratória de dados, por exemplo, você vai fazer esse gráfico. Você vai fazer o gráfico, você vai ver, e você vai falar, talvez se eu fizer uma reta não vai ficar muito legal. O que acontece se eu faço logaritmo? Aí você vai ver que vai ficar bem mais fácil de traçar uma reta, e isso vai te levar a pensar que você poderia aplicar uma
um log, né? Isso de forma semelhante, né? Você poderia aplicar logs em um dos eixos, no outro não, né? E poderia ver isso aí, né? A ideia é que você encontre uma relação mais ou menos linear. Tá? Por exemplo, aqui, nesse conjunto de dados, apliquei log em ambos os lados, né, ambas as variáveis, né? E a interpretação mudou, né? Por exemplo, eu tenho aqui, quando as vendas, né, aumentam em 1%, o salário do CEO, né, nesse caso era o salário do CEO, vai aumentar em 0,275%. Vejam que eu não multipliquei por 100, porque apliquei log em ambos os lados, tá? Mas eu sei que fico confuso, né? Para alguém que vê isso por primeira vez, fico confuso. Então eu acho que esse slide aqui é um slide que você poderia imprimir, né? Que vai te ajudar bastante a entender. Quando você está no seu modelo, né? E as duas variáveis estão nesse caso original, a interpretação é fácil, né? Para cada aumento de unidade em x, y aumenta em beta 1 unidades. Se, por exemplo, você aplicar log, né, na variável dependente, você vai ter o quê? Para cada aumento de 1% em x, né, o y vai aumentar em beta 1 dividido por 100 unidades. E aqui tem unidades. Se você aplicar log na variável dependente, mas não na independente, a interpretação vai ser como? Para aumento de uma unidade em x, né, meu y vai aumentar em 100 multiplicado por beta 1%, né, porque esse cara aqui está em por cento. E se você aplicar log em ambos os lados, né, para aumento de 1% em x, né, y vai aumentar em beta 1%. Então, eu recomendo que você imprima ou escreva no seu caderno, se ainda tem caderno, né? E essa tabelinha que vai te ajudar bastante a interpretar. Eu já te dou a dica. Eu costumo pegar firme na interpretação, tá? Na prova e nos trabalhos. Então, vai ser bem importante que você tenha sempre por perto essa tabela. Tá? Eu não estou te pedindo para memorizar, mas tenha por perto, porque à medida que você for praticando, né, já vai aprender a fazer mais automática essa interpretação, tá? E é importante ver que o nome regressão linear, né, que fala uma linha, né, linear, né, não significa que y e i tem que ter uma relação linear. Tanto que a gente está trabalhando com logs, né? Relação linear é nos parâmetros, tá? E esses x e y podem ser variáveis transformadas, né? Não tem problema nenhum. Então, essa daí é uma forma da gente lidar com não linearidades dentro de um modelo linear, né? Uma das formas, tem outras, que a gente vai ver mais para frente. Mas uma delas, né, é transformar as variáveis originais, né? Tentar que aí exista algum tipo de linearidade. Então, já que a gente já viu um pouco de interpretação dos parâmetros, né, que vai nos ajudar a explicar melhor nosso modelo, a poder chegar a algumas conclusões mais interessantes. Vamos falar um pouquinho de algumas propriedades desses estimadores, desse beta chapéu que a gente está calculando. Mas para falar de propriedades dos estimadores, a gente primeiro vai falar de algumas hipóteses, né? Eu falei que todo modelo é construído sobre algumas hipóteses, né? Nesse caso, no nosso modelo de regressão linear, né, a gente vai trabalhar sobre algumas hipóteses. Por exemplo, a primeira delas é a linearidade dos parâmetros, né? Quer dizer que existe essa relação no modelo verdadeiro, né? Lembrando que y e x não precisam ser as variáveis originais, né? Podem ser as transformadas, né? Uma segunda hipótese é que essas amostras com as que a gente está trabalhando são uma amostra aleatória, né? De tamanho n,
tá? Que vem do modelo populacional, né? Uma terceira hipótese é a variância amostral da variável independente. Independente, isso. Quer dizer que nossa variável explicativa, né, tem que ter alguma variabilidade. Elas não podem ser todas iguais, né? Se são todas iguais, né, imagina nesse caso, né, no modelo de hipótese 1. Se x fosse uma constante, vai nos ajudar a explicar o quê? Nada, porque é uma constante. Tudo vai ficar em função do u, né? Então a gente precisa que esse x ele não seja constante, né, para que essa variação, essa variabilidade no x nos ajude a explicar a variabilidade em y. Não faria sentido. A quarta hipótese, que a gente já tinha visto na aula anterior, é a média condicional zero, né? Esperança de u dado x é igual a zero. A gente já tinha falado um pouco de esperanças condicionais na primeira aula, né? Então, isso daí é outra hipótese. Então, sobre essas hipóteses, tá, a gente prova o quê? Que a esperança de beta chapéu é igual a beta zero, né? Esperança de beta zero chapéu igual a beta zero. Esperança de beta 1 chapéu é igual a beta 1. Tá? E isso quer dizer o quê? Que beta 0 chapéu e beta 1 são estimadores não viesados. E o que é isso? Um estimador não viesado, né, é uma propriedade quando é isso que acontece. Né? A esperança do estimador, né, ou seja, do cara com chapéu, menos o valor verdadeiro, é igual a zero. Né? Ou de forma equivalente, né, quando a esperança do estimador é igual ao parâmetro. Essa característica, essa propriedade, quer dizer que os estimadores são não viesados. Então eu vou provar que de fato esses caras aqui são não viesados. E vamos utilizar os seguintes resultados. Né? O primeiro resultado que eu vou utilizar é esse aqui, né? Que é o somatório de xi menos x barra multiplicado por yi menos y barra vai ser igual a esse outro cara aqui, que está no final, né? Veja que eu não estou fazendo nada, simplesmente estou pegando o primeiro parênteses, né? Que é xi menos x barra e multiplicar por cada um dos elementos. Como nesse segundo termo aqui, o nosso y barra ele é constante, ele vai sair do somatório. E esse somatório aqui de y menos y barra ele é zero. Então, como é zero, esse cara aqui é simplesmente o somatório de xi menos x barra multiplicado por y. Repare que esse cara não é zero, né? Porque o y aqui depende de i. Então ele não pode sair do somatório, porque depende de i. Né? Esse somatório aqui, embora eu não tenha colocado aqui, né? Esse somatório depende de i. Tá? E outra propriedade interessante, outra equivalência aqui, é que o somatório de xi menos x barra multiplicado por xi, tá? Se eu tirar e colocar x barra, né, mas dos lados do segundo termo aqui, isso aqui é zero, não fiz nada, né? Faço isso simplesmente para conseguir multiplicar o quadrado, né? Pegar esse primeiro termo quadrado, mais esse outro segundo termo, né, que vai depender de x barra. E como x barra está multiplicando e não depende de i, ele vai sair do somatório, e esse somatório aí vai ficar zero. Então, eu estou mostrando que o somatório de xi menos x barra multiplicado por xi é exatamente a mesma coisa do que falar o somatório de xi menos x barra, tudo isso ao quadrado. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar disso. Tá? Lembre-se que no beta 1 chapéu, né, tinha essa cara aqui, né? Esse é o estimador. Xi menos x barra multiplicado por yi menos y barra. Né? Multiplicado, divido tudo isso pelo somatório de xi menos x barra ao quadrado. Mas o numerador, olha aqui, maravilha. O numerador é exatamente igual a esse cara. Xi menos x barra multiplicado por yi. Que vou colocar isso aqui no numerador. Mas yi, ele é quem? Por definição, ele é beta 0, mais beta 1 xi, mais ui. Né? Isso que eu coloquei aqui. Então eu vou trabalhar com essas continhas aí. Né?
Então, eu vou multiplicar, né, xi menos x barra multiplicado por beta zero, mais xi menos x barra multiplicado por beta 1 xi, mais xi menos x barra multiplicado por ui. Que é exatamente isso que eu tenho aqui. Mas, repare nesse terceiro termo aqui, ó. Esse terceiro termo aqui, ele não é exatamente aquele outro cara que eu calculei aqui, que é xi menos x barra ao quadrado. Eu vou utilizar ele também, né? Então, bom, mas antes disso, esse primeiro termo aqui, ele é zero, tá? A gente já tinha visto que ele é zero. E esse segundo, esse termo do meio aqui, ele é exatamente esse somatório, né? Então, meu beta 1 vai ser beta 0 multiplicado por zero, não é beta 1 chapéu, né? Mais beta 1, esse somatório de xi no x barra ao quadrado, mais o somatório de xi menos x barra multiplicado por ui, tudo isso dividido pelo somatório de xi menos x barra ao quadrado. Como esse cara aqui é zero, desaparece. Como esse cara é igual que esse cara, ele cancela, vai ficar beta zero, né? Com esse outro cara aqui. Então, meu beta 1 chapéu, ele é igual a beta 1, mas esse somatório aqui horroroso, né? Que a gente vai deixar por enquanto dessa forma. Tá? Então, agora que eu tenho uma forma diferente do beta 1, eu vou aplicar a esperança condicional nesse cara. Condicional em quem? Em x. Por quê? Porque é conveniente. Porque se eu aplicar a esperança condicional em x, eu tenho o quê? Primeiro eu vou ter esperança de beta 1 dado x, mais esperança de esse somatório horroroso, né, dado x. Mas beta 1 é um número, não é aleatório, então ele vai sair. E essa somatória aqui, dado x, tudo que depende de x é uma constante, a gente pode tirar, né? A gente vai ter toda essa constante vai tirar, né? E vai ter que isso daí é a esperança de ui dado x, que pela hipótese 4 era zero. Então, isso daí desapareceu. Ou seja, a esperança condicional de beta 1 chapéu é igual a beta 1. Mas na primeira aula, vimos que a esperança de esperança condicional, né, era igual a esperança. Então, a esperança de esperança condicional, né, vai ser igual a quem? Por um lado, esse cara aqui vai ser a esperança de beta 1 chapéu. E esse cara, como essa esperança condicional é beta 1, a esperança do número é o mesmo número. Então, a gente vai ter no final das contas que... a gente vai ter no final das contas que esperança de beta 1 chapéu é igual a beta 1. Que era o que a gente queria provar. E para o caso do beta 0 é semelhante, né? A gente tem simplesmente que beta 0 chapéu ele é y barra menos beta 1 chapéu x barra, né? Eu vou substituir meu y barra por beta 0 mais beta 1 x barra mais u menos beta 1 x barra. Tranquilo, né? Então eu vou aplicar a esperança condicional de novo, né? O meu beta 0. Né? Então quando eu aplicar a esperança condicional, né? Eu vou ter esperança de beta 0 dado x, esperança de beta 1 x barra dado x, esperança de 1 chapéu dado x, menos esperança de beta 1 chapéu x barra dado x. Basicamente isso aqui, né? Só que o beta 0 já saiu porque era uma constante, né? O beta 1 era uma constante também. Essa esperança aqui, como eu já conheço tudo em x, acaba sendo um número, o número x barra. Esse é outro termo aqui, pela hipótese 4, vai ter 0 também. Né? E esse cara aqui, né? Dado x, x é constante, eu tiro esse cara para fora da esperança. Né? E essa esperança condicional é beta 1. Então, eu vou ter beta 0, mais beta 1 x barra, mais 0, menos x barra beta 1. Mas peraí, beta 1 x barra é exatamente a mesma coisa do que x barra beta 1. Eles vão cancelar. Né? Então vai ficar simplesmente
beta zero. Então eu tenho que esperança de beta zero chapéu dado x igual a beta zero. E aplicado de novo a propriedade de esperança condicional, eu chego no resultado, né? Que a esperança de beta zero chapéu é igual a beta zero. Então, beleza. Essa foi a parte chata da aula, que é um monte de fazer conta. Tudo isso para convencer vocês, né, de que a esperança do estimador é igual ao parâmetro. Ou seja, que é um estimador não viesado. Nós já sabemos, né, o valor central, né? Então, que a distribuição amostral desse beta 1 chapéu, né, está centrada em torno de beta 1, e a distribuição amostral de beta 0 chapéu está centrada no beta 0. Tá? Mas agora, a gente também está interessado em saber, né, quão distante podemos esperar que esse beta 1 chapéu, ou esse beta 0 chapéu, esteja do beta 1 e do beta 0. A gente quer uma forma para medir essa variabilidade. Então, quando a gente fala de variabilidade, a gente pensa em quem? Em variância. Então, eu vou calcular a variância desse beta 0 chapéu, né, e desse beta 1 chapéu condicional em x. Tá? Existe uma propriedade interessante, uma hipótese interessante, que vai nos ajudar aqui, que é a hipótese de homocedasticidade. Homo quer dizer igual, né? Então, a variância quer dizer o quê? Que a variância de u dado x é igual a sigma quadrado. Quer dizer que a variância é constante. Isso quer dizer homocedasticidade, que a variância é constante. Tá? Então, a gente consegue mostrar, tá, que a variância de beta 1 dado x é igual a esse cara, e a variância de beta 0 dado x é igual a esse outro cara. Onde esse sigma quadrado é, de fato, a variância de u. Tá? E essa suposição é aqui, né? Dada por que é de x sigma quadrado. Né? O problema dessa fórmula é que a gente nunca conhece sigma quadrado. Tá? Ou seja, nossa fórmula para termos uma ideia da variabilidade desses estimadores depende de um cara que a gente nunca conhece. Então, como tudo na vida que a gente não conhece, nessa matéria, né, a gente pega os dados para estimar esse cara. Né? Então, a gente estima esse cara, esse sigma quadrado por esse sigma quadrado chapéu, que é dado por essa formulinha, né? A soma dos quadrados dos residus dividido por n-2. Né? E por que n-2, professor? Porque esse cara vai ser um estimador não viesado de sigma quadrado, que é uma propriedade boa para o nosso estimador. Né? Então, na prática, a gente substitui aqui, né, esse sigma quadrado pelo nosso sigma quadrado chapeuzinho. Tá? Agora, eu sei que eu falei nessa matéria de erro e de resíduo. Isso é uma confusão muito grande entre os alunos. Né? O que é erro e o que é resíduo? Na verdade, não só entre alunos, também entre os profissionais. Né? E a diferença é o seguinte: U, no modelo populacional, é o erro. Tá? E o chapéu são os resíduos que aparecem na equação estimada. Tá? O U, ele não é observável, a gente nunca vê ele. Já os resíduos, eles são calculados a partir dos nossos dados. Tá? Tanto que o nosso resíduo, se a gente fizer contas, né? O nosso resíduo é igual a nosso U, a nosso erro, menos a diferença entre beta 0 chapéu e beta 0, menos a diferença entre beta 1 chapéu e beta 1. Vocês veem que depende, né, dessa diferença daquele parâmetro estimado como verdadeiro. Se esse cara fosse zero, né, seriam iguais, né? Mas, na verdade, a gente vai ter que lidar com essa incerteza desse carinha aqui, né? Mas erro e resíduo não são os mesmos. Erro a gente nunca observa, resíduo é aquilo que a gente calcula com os nossos dados. Tá? Quem quiser dar uma caprichada, ver um pouco mais desse assunto, né? Pode dar uma olhada nessas sessões do livro, tá? Do livro texto.
e dar uma reforçada aí na nossa aula de hoje, tá bom? Na próxima aula, o que eu vou fazer com vocês? Na próxima aula, só deixa eu parar aqui a gravação.